Bora lá, nesse canal a gente já falou de muita coisa a respeito da FUVEST, desde como montar cronogramas até mesmo em relação a conteúdos de matérias específicas, como estudar física, como estudar química. Aliás, semana que vem eu vou estar publicando um vídeo de passo a passo como estudar biologia, o que mais cai, o passo a passo exato das matérias que você deve dominar em biologia. Mas um ponto que eu tenho percebido é que muitas pessoas ainda tem dúvidas muito básicas em relação à FUVEST. Por exemplo, ouvi muitos comentários falando a respeito de, cara, você sim precisa estudar filosofia e sociologia, porque isso já consta agora no edital da FUVEST 2026. Então, eu quis trazer nesse vídeo justamente esse panorama de o que você precisa saber da FUVEST. Você precisa conhecer a prova que você vai estar enfrentando no final do ano, lá em novembro. Então, bora lá começar com um entendimento mais básico da FUVEST, e aqui nesse vídeo a gente vai aprofundar bastante, até chegando em estratégias específicas da prova. Então bora lá. Na primeira fase é a fase mais conhecida por muitas pessoas, que é aquela fase em que eu tenho 90 questões de múltipla escolha. Geralmente eu fico entre 10, 11 questões de matemática, de exatas, né? 10, 11 de física, de matemática. E aí eu também tenho geralmente umas 11 de biologia. E aí tenho geralmente umas 9, 8 de história, geografia, e assim vai se distribuindo. E geralmente 15 perguntas de português, o que também já envolve a questão de literatura. Então essa é a primeira fase da FUVEST, as 90 questões, que nesse caso segue um modelo um pouco mais semelhante ao Enem, justamente por ser uma prova em que eu tenho alternativas, certo? E qual que é o ponto aqui? Muitas pessoas comentaram assim, pô, mas agora a questão de filosofia vai ser cobrada na FUVEST, já conta no edital da FUVEST. Mas o ponto, pense aqui comigo, que você tem que prestar atenção é o seguinte. Bora lá, imagine que você está começando a se preparar para o vestibular agora, e eu imagino que com certeza se você tiver mais dificuldade, vai ser muito provavelmente ou em matemática, ou em física, ou alguma matéria de exatas. E por que eu estou falando isso? Porque pela maioria das pessoas que eu conheço, é sempre as matérias de exatas que causa a maior dificuldade dos alunos. E aí você está lá no começo do seu ano, e aí você fala, não, mas agora consta filosofia e sociologia na minha grade, então eu vou começar estudando essas matérias. E aí o que você faz? Você tira tempo de exatas para colocar filosofia e sociologia, mas isso não faz sentido. Por quê? Por dois pontos. Primeiro, imagine que você está começando sua preparação. Você vai ter que dar muito gás nessas matérias mais complicadas. E outro ponto, você não precisa começar a estudar todas as matérias do vestibular ao mesmo tempo. Como assim? Quando você pega, por exemplo, a grade de filosofia e de sociologia, são grades, conteúdos muito menores do que quando você compara com matemática, com física. Então você consegue tranquilamente estudar todos os tópicos que você vai precisar para a FUVEST em filosofia, em sociologia, a partir do segundo semestre. Então não faz sentido algum você logo nas primeiras semanas de estudo já colocar filosofia e sociologia, porque você simplesmente não vai ter conteúdo para que você vá até o fim do ano. E outra coisa, a gente precisa ser estratégico. Nós devemos ser estratégicos na nossa prova. Então você tirar tempo de física, de matemática, não faz sentido. Obviamente, filosofia e sociologia, isso também ajuda na sua redação. Mas vamos lá, você já vai estar vendo geografia, atualidade, história, você já vai ter um bom repertório. Além disso, você também já vai estar lendo os livros da leitura obrigatória. Se você começar em fevereiro e ler um livro por mês, você já vai ter lido uns 4 livros da lista, você já vai ter mais repertório. Então assim, de verdade, dá para você começar tranquilo, filosofia e sociologia no segundo semestre. E bora lá para a segunda fase. Cara, a segunda fase é a fase que mais gera dúvida nos alunos. Como que é a segunda fase? Segunda fase é 2 dias. O primeiro dia é comum para todo mundo. Como que é o primeiro dia? Você vai ter uma prova de português, onde você também vai ter questões de literatura, e são questões bem específicas do livro, e mais dos livros da lista, e mais uma redação. Perfeito? E capricha nessa redação, porque é muito importante. Muitas vezes o que diferencia os alunos é justamente a pontuação na redação. Então o primeiro dia da segunda fase são todas questões dissertativas, ou seja, não tem alternativa. Você vai ter que escrever, vai ter que justificar todas as suas respostas. É um modelo de provas muito diferente. Então, você realmente, quando você pega a primeira fase da FUVEST, a segunda, você percebe que é outro formato, desde em relação a quanto tempo você tem por questão. E agora, outra coisa também, que é muito importante você dominar o conteúdo. Por quê? Bora lá, muitas vezes eu tenho certeza que você já acertou questão, porque não você sabia muito profundamente o conteúdo, mas porque quando você tem alternativas,
aquelas próprias alternativas, apesar de só ter uma correta, elas já vão te orientando um pouco qual que é a sua linha de raciocínio. Agora, quando chega na segunda fase, isso não existe. Ou seja, você só vê uma pergunta e um espaço em branco para você responder. Então você ter esse domínio conteudista mesmo da prova ainda é muito importante, porque realmente tem esse lance de a prova da FUVEST tá ficando com um modelo mais semelhante ao Enem, nesse ponto de contextualização, da distribuição das matérias na prova, mas como já foi divulgado pela própria FUVEST, a FUVEST ainda vai continuar sendo uma prova conteudista. E se lembre que você ainda vai estar fazendo a segunda fase, que é uma prova realmente muito mais complicada. E aqui um ponto muito importante também, que vai envolver completamente a segunda fase, que é o seguinte: muitos alunos, eles focam apenas em quantos acertos eles estão fazendo na FUVEST. Mas, além de quantos acertos na FUVEST você está fazendo, você deve se atentar a quais matérias você está acertando. Como assim? Imagine alguém que vai prestar direito para a USP, beleza. E aí ele vai e tá indo muito bem na primeira fase, ele tá batendo lá seus 70 e poucos acertos na primeira fase. Ele falou, mano, tô feliz, já tô com uma pontuação legal. Mas o ponto é que tem como você ir muito bem na primeira fase da FUVEST, errando praticamente uma matéria inteira. Ou como assim? Você consegue ir para a segunda fase da FUVEST errando todas de matemática, errando as 10, 11 questões de matemática, e ainda assim ter uma pontuação boa na primeira fase, porque a FUVEST não tem TRI, ela só conta quantas questões você acertou. Então imagina que de 90 você errou 10 de matemática, errou todas de matemática sobre 80 questões, mas nessas 80 você sabia muito, acertou umas 74 questões. Então, o que eu estou falando isso? É muito importante que você avalie quais questões você está errando. Porque imagine que essa pessoa, nesse caso, ele acertou 75 questões, mas errou as 10 questões de matemática. Ou vamos falar umas 8 questões de matemática. Aí essa pessoa vai toda feliz para a segunda fase, mas ela está fazendo direito. E em direito tem matemática na segunda fase. Aí você pensa, essa pessoa, beleza, se ela errou praticamente todas as questões de matemática na primeira fase, como que vai ser a pontuação dela na segunda fase? Então é muito importante, que eu vejo muitas pessoas realmente se esquecendo disso. A pontuação sim é legal, mas você precisa saber quais matérias você está errando mais, para justamente já considerar como vai ser a sua preparação para a segunda fase. Nesse caso, essa pessoa está acertando 70 e poucas questões, mas nessa condição de estar errando basicamente todas em matemática, indo muito mal em matemática, não é uma condição nada boa. Por quê? Ele simplesmente está quase anulando todas as questões de uma matéria que ele vai ter de forma mais aprofundada na segunda fase. Então é muito importante você avaliar todos esses pontos quando você vai fazer a prova da FUVEST. Tudo bem? Então por isso, mais uma vez, eu falo assim, cara, vai cair realmente filosofia, sociologia, mas não vale a pena você pegar o tempo que você tem. Você já vai ter muita matéria difícil para trabalhar nesse começo do ano. E ainda você vai separar esse tempo com filosofia e sociologia? Não, cara. Estude as outras matérias e você consegue tranquilamente estudar essas matérias filosofia e sociologia no fim do ano. Perfeito? Então, não deixem para esse canal. Como você já sabe, no último vídeo eu publiquei, falando de uma mentoria. Eu acabei de selecionar os alunos que eu vou estar acompanhando durante esse ano todo, e o plano é justamente ir relatando aqui, mostrando para vocês qual que está sendo a evolução de cada um dos alunos, qual é a estratégia que nós estamos utilizando para cada um dos alunos que nós selecionamos. Foram 4 alunos selecionados, e o que é muito legal dessa seleção é que são alunos com perfis completamente diferentes. Alguns alunos já realmente com uma boa base, precisam de uma lapidação em alguns pontos específicos, e outros alunos que estão realmente começando do básico, do início. Então eu tenho certeza que acompanhar essa jornada vai te ajudar muito, porque eu não vou só relatar a jornada, eu vou falando das estratégias que daí você vai aplicando no seu dia a dia. E também acompanha lá no Instagram, que eu vou estar mostrando com bastante detalhe isso. Então é isso. Fique atento no canal, semana que vem vai ter vídeo falando exatamente de como vai ser essa questão da mentoria, e também já passando muitos feedbacks para vocês aí, estratégias bem específicas. Também vou fazer um vídeo a respeito de como é cobrado biologia. Se você já viu, acho que umas 2 semanas atrás eu fiz um vídeo de como cai química na FUVEST, e eu vou fazer a mesma coisa. Então eu vou liberar um PDF com todos os temas mais cobrados de biologia, analisando as 5 últimas questões, as 5 últimas
FUVESTs. Então vai ter muita questão de biologia para você analisar, para você ter material bem completo. Então é isso, valeu, até o próximo vídeo.